Boa tarde, meu povo. Como prometido, hoje eu vou disponibilizar a aula no que eu falo dos fundamentos da função PROC-V1, tá? Ou PROC-V, tá? Então, na nossa aula eu disponibilizei esse arquivo, tá? E esse primeiro exercício aí visa, né, trazer fundamentos para vocês poderem aplicar a função de modo que vocês consigam resolver inúmeras situações do dia a dia de trabalho de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar essa situação na qual eu tenho código, uma tabela com código de números e as quantidades. E através de uma função, né, PROC-V, que tem orientação em colunas, tá? Como eu havia dito já na aula. Então ela se baseia na orientação vertical, tá? Ou de colunas. Eu quero fazer o retorno, né, do valor da quantidade que eu teria nesse estoque, tá? Então, vocês vão vir aqui, colocar a função PROC-V. Primeiro argumento da função, valor procurado. O que seria esse valor procurado, gente? Eu vou abrir aqui um outro programa para a gente poder tentar deixar isso um pouco mais claro, tá? Por exemplo, o nosso valor procurado aqui desse primeiro argumento será a conexão entre essas duas tabelas, tá? E vamos pensar assim, essa é uma tabela e essa aqui é outra tabela. Então, algo que conecte a tabela A com a tabela B, ok? Tá? Então, eu vou fechar aqui a ferramenta nesse momento. Vou voltar aqui. Olhando para a nossa tabela A e B, o que a gente tem em comum entre as duas tabelas, tá? Se eu olhar aqui a minha tabela, que eu vou chamar essa de A e essa de B, eu quero retornar a quantidade, então não me sobra muitas coisas, né? A única coisa que me sobra aqui é os códigos, tá? Então eu vou mostrar como valor procurado o código que tem aqui, tá? Do lado, ok? Ponto e vírgula. Próximo argumento, que é a função no TED, é matriz de tabela. O que seria essa matriz, gente? A matriz é toda a tabela onde eu quero pegar a informação, tá? Com uma regra que ela é inexorável, tá? Ela não é negociável. O valor procurado, que é esse valor que a gente colocou aqui, tem que estar contido na primeira coluna de seleção, tá? Então, olha só, estou usando a coluna de código como valor procurado. Primeira coluna, né, da minha matriz vai ser obrigatoriamente tem que conter os valores procurados, ok? Então, vou fechar aqui a ferramenta, vou aqui, matriz de tabela. A minha matriz, como eu falei para vocês, é toda essa tabelinha, onde eu quero fazer a busca, tá? Então, primeira coluna eu tenho os códigos, ok? Aí eu tenho essa situação aqui, que quando eu seleciono esse quadrado aqui, né, ele me traz B7 2.17, quer dizer que eu estou selecionando um intervalo. Ponto e vírgula. Próximo argumento, número de índice de coluna. O que seria o número de índice de coluna numa função PROC, né, ou a PROC-V, na qual a gente está tratando? Pessoal, como eu falei para vocês, PROC-V ele se orienta em colunas, ó, tá vendo? Nessa nossa matriz, da onde eu fiz a seleção, né, que foi feita aqui, ó, nesse campo, tá? Essa é a minha matriz, essa parte aqui. Eu tenho duas colunas, coluna 1, coluna 2. Então, eu numero minhas colunas em PROC-V, tá? Eu vou apagar aqui e a gente prossegue aqui na função. Bom, voltando aqui para a nossa função, número de índice de coluna. O que seria isso? Por exemplo, eu quero retornar a quantidade. Olhando para essa seleção aqui, a primeira coluna é a coluna de código. Se eu quero retornar a quantidade, eu vou falar para o Excel, ó, informação que eu quero pegar, que eu quero que você traga para mim, está na coluna 2, tá? Eu coloco 2, ponto e vírgula. Último argumento dessa função, tipo de correspondência. Nesse caso, a gente sempre vai usar a correspondência exata, tá? Para as funções PROC. Por quê? Eu não quero que ele traga algo similar ao meu código. Se ele não achar meu código, ele vai dar um erro, vai me retornar um ND e eu vou saber que aquele código não existe naquela base, tá? Então, para a gente acionar correspondência exata, tem duas maneiras. Usar falso, aqui, direto do argumento, ou colocar 0, tá? Por quê? 0 por Excel é igual a falso e 1 é igual a verdadeiro. Então, tanto faz usar 0 ou falso, tá? Eu vou usar 0 aqui,
Vou dar um Enter e ele me retorna o valor de 949 como a quantidade para esse código. Se a gente der uma olhada aqui, ó, CA6738, CA6738, ok, 949. Eu vou mostrar para vocês mais um recurso aqui, já falando de PROC-V, mais um recurso novo, que é o recurso de validação de dados, tá? O que seria essa validação de dados? Validar um dado nada mais é do que controlar a informação que eu quero que seja inserida numa célula ou num campo. No caso, eu vou validar esse campo aqui para quê? Que a pessoa não consiga digitar algo que não esteja cadastrado ou algo errado, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou vir aqui no campo que eu quero validar, vou selecionar ele, venho na abinha de dados, venho aqui em ferramentas de dados, tá vendo? Vai ter um ícone, né? Dependendo da versão de vocês, ou vai estar escrito ou vai ter um ícone. Validação de dados, vou abrir a validação, vai abrir essa caixinha, né, de diálogo, vai vir de qualquer valor, eu vou colocar lista, e ele vai ficar guardando uma fonte, eu clico aqui em fonte e seleciono todos os meus códigos, tá? Depois se dá um OK. A partir desse momento, note que nesse campo, agora, eu tenho os códigos cadastrados. Então, conforme eu vou mudando o código, né, eu vou, né, tendo o retorno da minha função PROC-V. E o mais interessante, gente, ó, se eu tentar digitar um código que não existe, ele vai dar esse erro, né? Vai nos avisar que não existe, né? Tem uma restrição para isso, ou seja, esse código não está cadastrado. Ok? Exemplo 2. Tá? Vamos fazer o exemplo 2. O exemplo 2, gente, a gente tem duas tabelas, tá? Vamos encarar essa tabela da esquerda como tabela A e essa como tabela B. Eu preciso trazer, né, à tona a categorização de um produto. E eu tenho nessa tabela B a categoria que esse produto pertence. Tá? Então, se a gente já tem uma informação contida em algum lugar, a gente consegue trazê-la de volta através das funções proc que a gente já viu. Então vamos lá, proc-v, seleciono o valor procurado. Lembra que o valor procurado é a conexão entre as duas tabelas? Nessa minha tabela, o que eu tenho de comum entre a tabela A e a tabela B? O nome do produto, não é? Então a gente vai usar o nome do produto aqui como a conexão, tá? Ponto e vírgula. A matriz a gente sabe que é toda a tabelinha B, né? Ou seja, e aí lembrando daquela regra, o valor procurado tem que estar contido na primeira coluna de seleção. Estou usando como valor procurado o nome do produto. Na minha primeira coluna de seleção também tem o nome do produto, então está tudo certo. Ponto e vírgula. Número de índice de coluna. Na minha tabela matriz, qual que é a coluna que está o valor que eu quero trazer? Eu quero trazer as categorias. Se eu contar aqui 1, 2, então a categoria está na segunda coluna, coloco 2. E aí a gente coloca 0 ou falso. Eu vou usar falso agora dessa vez, tá? E ele me retorna aqui a componente, tá? Para a gente não ter que fazer a fórmula, né, para todos os nossos campos, uma maneira mais simples de fazer seria vir aqui e arrastar esse valor para as demais células, tá? Mas olha só, tivemos um problema aqui embaixo, tá? Esse ND quer dizer que ele não encontrou o código, está faltando alguma coisa. Mas olha só, roda existe aqui em cima. Então por que não deu certo na hora que a gente copiou? Se a gente olhar, o movimento natural de atualização de células do Excel, ele faz com que a nossa matriz seja deslocada, tá? Então, nesse caso especificamente, eu tenho que vir aqui onde era a minha matriz, né, na primeira célula, e vou trancar, aplicar um trancamento, ou seja, eu vou falar para o Excel, ó, essa parte da tabela eu não quero que seja atualizado esse endereço, então aqui B24 vai virar B25 e assim por diante, mas G23, H20, de G23 até H26 vai ficar fixo, tá? Então vou usar o atalho F4 do meu computador para trancar. Então, quando eu coloco o cifrão antes da letra e depois da letra, eu estou usando um trancamento total. Eu dou um Enter, copio, a fórmula está resolvida, beleza? Vamos para o próximo exercício. Nesse exercício aqui, a gente tem algo já mais próximo do real, tá? Eu tenho uma tabela com nome, datas pedido, categoria, código, valor e nome do cliente, e eu preciso trazer o nome do cliente dessa tabela clientes, tá? Dessa abinha clientes aqui, que tem uma tabela aqui com umas 20 mil linhas, se a gente der uma olhada, tá? Mais ou menos 20 mil linhas, não tem problema. Então vamos lá. Dentro do que a gente já aprendeu, função PROC-V, eu tenho
um valor que já está numa outra tabela disposto em uma coluna, eu consigo trazer ele de volta para qualquer, trazer de volta ou movimentar para qualquer lugar da minha tabela. Valor procurado. Quem a gente vai usar de valor procurado, gente? Eu tenho o código de cliente aqui, né? Se olhar na minha outra tabela, gente, eu também tenho um código aqui. Aqui só está com nome diferente, tá? O nome, o título da coluna não interessa. A gente sabe que isso aqui é o código do cliente, tá? Então, partindo dessa premissa, a gente vai vir aqui e usar como valor procurado o código do cliente, ok? Ponto e vírgula. Detalhe, tá, gente? Quando o Excel usa essa aula 1 D39, quer dizer que ele está pegando o endereço dessa aba, tá? Então não se preocupem com essa aspa simples, aula 1 D39, é só uma maneira do Excel, né, fazer indexação das abas ou dos endereços dentro da nossa utilização. Matriz de tabela. A gente sabe que a nossa tabela está aqui na aba clientes, tá? Então, olha só. Duas maneiras de a gente fazer a seleção de uma tabela tão grande como essa, tá? Vou clicar na célula 1, Ctrl T, selecionei todo o intervalo. Notem que 19.973 é o final da minha tabela, tá? Então, posso fazer com Ctrl T ou uma outra maneira que eu gosto de usar também. Eu vou apagar a parte aqui da seleção, tá vendo? Eu vou voltar aqui para a matriz, está em negrito matriz de tabela, vou puxar a fórmula um pouquinho para cá. Eu clico aqui na 1, Ctrl mais Shift, tá? Setinha para baixo, todas as linhas. Seguro ainda Ctrl mais Shift, setinha para a direita. Selecionei todo o intervalo. Tá vendo que eu selecionei toda a tabela, ponto, vírgula. Número de índice de coluna, está em negrito aqui. Eu não quero levar nome da minha seleção. Primeira coluna é código, segundo a coluna é a coluna de nome. Eu quero levar os nomes para lá. Então, coluna 2, tá? Detalhe, gente, não confundam essa coincidência que todos os nossos exemplos aqui foi coluna 2, tá? Isso não é uma regra, é porque coincidentemente, foi coincidência, a gente sempre tá a informação que a gente queria levar na coluna 2. Mas depois eu vou deixar alguns exemplos, por exemplo, quando vocês forem levar sobrenome, e-mail, etc., esse número de índice de coluna não será mais 2, tá? Vou usar o 0 aqui, detalhe, gente. Nunca voltem para a aba onde vocês colocaram a fórmula para tentar fechar ela, porque vai dar um erro de indexação e vai dar um erro na fórmula. Então fecha a fórmula aqui, vou fechar o meu parênteses, né? E dou um enter, ok? E aí ele traz para mim aqui o nome da cliente Angélica. Daqui basta a gente copiar para as demais, tá? E está pronto o nosso PROC-V aí, tá? Eu vou deixar como recomendação que vocês criem um campo de e-mail para consulta e telefone também, tá? Professor, como que eu deixo padronizado essas colunas, tá? Eu venho aqui, vou em página inicial, pego o recurso pincel de formatação, jogo ele para as colunas. Professor, como que eu reproduzo, né, as bordas que eu já tenho aqui na minha tabela? A mesma coisa. Clico numa célula, seleciono para as outras e aí a gente tem a tabela pronta para esperar que vocês apliquem a fórmula aqui. Então quero que quando vocês me enviem ou me entreguem essa tabela, que vocês tragam para mim e-mail e o telefone também usando a função PROC-V, tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos, estou à disposição para qualquer dúvida e até a próxima aula.